Boca do Corpo, um podcast que fala sobre sexo e sexualidade e prazer e intimidade e prazer e, e outras coisas que Muito prazer. Muito prazer, não é? Sim. E Sempre. então, o meu nome é Rui Simas, sou o vosso concierge, juntamente com... Com uma pessoa que ia tendo uma apoplexia nervosa com o concierge. Entre o maroto do último episódio e o concierge desta, estamos arrumadas. Estamos arrumados. Trago novidades, pá. Sempre novidades. Sempre a novidar. E o meu nome é Carmo G. Pereira e sou educadora sexual para adultos. Sim. Eu sou sex coach. Chamam-me sex coach, mas eu não sei se sou sex coach. Porque eu não ensino propriamente as pessoas a fazerem o ato de sexual. Mas tu não tinhas definido como aquela cena super fancy, intimacy coach? Eu defino como intimacy and pleasure coach. Yeah. Porque acho que a parte sexual tem muito mais... Quando há alguma questão sexual que não está resolvida, tem mais a ver com a parte de intimidade do que provavelmente... E a parte de comunicação entre as pessoas do que provavelmente a parte física. Ok, mas aí voltamos à tal coisa que é estar a ver a parte sexual como a parte mecânica apenas. Mas é o que muita gente vê e muita gente vem à procura disso. É sex coach, então e como é que eu faço a posição 39 do Kama Sutra? Eu digo, pá, não sei, tens de ir para a ginástica, tens de fazer muitos pilates. Pilates. Exato. Mas pronto, mas não é por aí que eu vou. Eu gosto mais de falar sobre a intimidade das pessoas, porque há muita coisa para descobrir e há muita parte sexual que não tem a ver só com a interatividade genital. Olha, é disso que nós falamos muitas eu vezes, ando a mergulhar na obra de uma tipa muito interessante norte-americana, que é Adrienne Marie Brown, e que se define, e eu acho que encontrei uma definição mais completa para o meu trabalho e para o meu ativismo, porque ela define-se como pleasure activism, que no fundo é isso que eu ando a fazer há uns tempos para cá. Exato. Sou uma ativista dos prazeres. Uau, dos prazeres ali da zona de Campo Tórico. Também estou lá perto, não é verdade? Mas uma ativista dos prazeres. Sim. E eu concordo, eu também sou ativista dos prazeres. Ativista dos prazeres. Sim, e até... Eu gosto de ser ativista do prazer alheio, nem sequer no sentido de... Sim, mas normalmente ativista é isso. Exatamente. É para o alheio, não é? É para o alheio. Para o alheio. Embora haja questões do nosso prazer que também estão em questão, mas é para todos. Todos, exatamente, todos. Então, ouvi dizer que hoje traz Hoje o tema que nós decidimos abordar hoje é exatamente sobre a performance sexual, não é? Queremos focar isto nos homens ou... Eu acho que, embora possamos falar de forma geral, o tema da performance sexual é um tema que recorrentemente é uma questão, ou até digo mais, uma aflição de homens cis, homens cisgênero. É muito comum, mas devemos focar no geral. Ok. Como me lembrei dessa aflição, trouxe um texto de uma performer e que também foi estrela porno e é educadora sexual para adultos, além de performer, que é a Annie Sprinkle. E isto é uma tradução muito livre, feita por mim, de um texto que é dito num vídeo em 1985, num vídeo que para um filme que era o Erotic Massage. Ela nessa altura ainda era atriz, certo? Eu acho que não. Já não? Ok. Eu acho que ela agora é realizadora também, não é? De filmes? Foi realizadora e é uma das pessoas que está à frente de um movimento que também teremos que focar um dia destes neste podcast, porque está super ligado com prazer, que é o movimento da ecossexualidade. Adoro. E então estava a falar sobre a massagem erótica a pilas moles. E então começa por dizer: I say we have a soft penis revolution. Eu digo que tenhamos uma revolução
das pilas moles. Quem disse que os pénis têm que estar duros? Estamos a perder as maravilhas, alegrias e prazeres dos pénis moles. Eu toquei literalmente milhares de pénis ao longo dos anos. Com sorte, cresci num tempo, ou amadureci sexualmente num tempo, onde não existiam anúncios de Viagra nem de Cialis que têm esta coisa sobre disfunção erétil. As pessoas hoje em dia, especialmente as pessoas jovens, parecem pensar que se o seu pénis não está completamente duro e latejante durante 4 horas, tem uma disfunção sexual. Ora, isto não é verdade. Ter um pénis mole é normal. Facto. A maioria dos homens tem um pénis mole neste momento, enquanto falamos. Eu lembro que nos 70s e 80s costumávamos ter aquilo a que chamávamos soft-ons. Eu tentei traduzir soft-ons, uma interrupção só esta, eu tentei traduzir soft-ons e... Mas qual é que era? Hard-ons, soft-ons. Portanto, seriam molãos... Pois é. É soft-ons, não é? Sim, é soft-ons. Eu andei à procura de uma... Porque hard-on quer dizer que ele está é uma hard, tesão. não é? E... Hard-on é tesão. Sim, mas está hard. Sim. Não é? E o soft-on duro. Está mole. Supostamente. Pronto. Voltando ao texto. Nos anos 70 e 80 costumávamos ter aquilo que chamávamos soft-ons. Não mais se ouve esta palavra a ser dita. Soft-ons. Uma soft-on é tão bonita. Uma soft-on. Porque uma soft-on tem uma beleza e energia e personalidade própria. E hoje, no novo milénio, as pessoas parecem pensar que se o seu pénis está mole, tem uma disfunção sexual. Se eu estou a dar uma massagem sensual e erótica a alguém, eu sei que às vezes vem à baila todo o condicionamento. A pessoa não deve estar a gostar porque não está com uma ereção. Mas ultrapassa este discurso interno negativo. Se estás a gostar, porque se deres por ti a pensar que não estou ereto, o meu pénis está mole, isto é uma coisa má, sou um mau amante, para aí e usa umas belas afirmações positivas. O meu pénis é perfeito quando está mole. Isto sabe mesmo bem. Sinto de uma forma diferente quando estou com o pénis ereto. Desfruta as diferenças, desfruta o estar relaxado, desfruta dos prazeres de uma massagem que uma massagem num pénis mole pode trazer. Se queres deixar-te ir, escolhe variedade. Eu digo que se não estás a desfrutar dos prazeres belos e simples de um pénis mole, talvez não estejas a tirar o máximo partido da tua vida sexual. Eu, por mim, realmente gosto de dar uma massagem quando o pénis está mole. Talvez precises dizer à mulher ou homem que te está a massajar que queres apenas ficar de pénis mole. E dilo de uma forma... Talvez seja necessário que eduques a outra pessoa. Desafio as pessoas que estão a dar uma massagem a desafiarem a pessoa que recebe a massagem dizendo: não tens permissão para ficar com uma ereção. Tenta isto e vejam o que acontece. Eu tenho a completa certeza que te quero dar uma massagem ao pénis enquanto mole e se tiveres uma ereção, para. Julgo que a ideia de uma massagem ao pénis mole é totalmente revolucionária, porque na nossa sociedade estamos tão condicionados a pensar que não estamos a ter sexo se não tivermos uma ereção. Eu digo, tretas, tretas, tretas. Podes expandir o teu conceito do que é erótico, do que é sexo, do que é sexo. Isto é, podes ter sexo com um pénis mole. Exatamente. Assinado pela Annie Sprinkle. Exatamente. Mas subscrito por mim. Mas há aí tantas questões para ser abordadas. Sabes que a principal questão, sabes que o pénis é o único órgão do corpo humano que está ereto quando está relaxado. Está em tensão quando está relaxado. Porquê? Porque o pénis funciona com um sistema de válvula, não é? Em que há uma válvula que deixa passar o sangue, enche os corpos cavernosos e, portanto, fica rígido. E depois fecha a válvula. Dizer isso é um esticão. O pénis, o que acontece é que o pénis
quando vasodilata, certo. tem uma ereção. Mas a vasodilatação tem que ter essa permissão para deixar o sangue fluir. Claro. E essa permissão normalmente é feita através do relaxamento. Portanto, quando tu estás mais relaxado é que tens mais possibilidade de ter ereção. E por isso é que, normalmente, quando as pessoas têm muitas questões na cabeça e têm mais problemas, têm menos capacidade de ereção porque têm essa... Estão tensos, ansiosos. Exatamente, estão ansiosos. Portanto, eu admiro imenso essa postura da Annie Sprinkle, porque é exatamente essa postura que eu digo às mulheres para terem quando têm essas questões com os maridos ou quando têm essas questões com os companheiros, que é não assumirem que o facto do pênis não estar ereto ser uma coisa de disfunção ou de problema, é apenas uma... é um aspecto que pode ser uma falta de à vontade, de relaxamento, de descontração. E por isso, essa massagem de pênis mole é super útil, porque é uma demonstração de carinho, de afeto, de contacto, de conexão entre as pessoas. E de sexo também, de sexo pode também, ser, de claro. sexo, de desejo, de... Que ajuda a relaxar e que ajuda a também sentir que a outra pessoa, independentemente de haver uma ereção ou não, porque depois há muitas mulheres que também se queixam, se ele não tem ereção é porque ele não está a gostar, ou porque ele não gosta de mim, ou porque não sei o quê. Isso acontece muitas vezes. É porque eu não estou a fazer a coisa como deve ser. E então sentem também a pressão e acabam por haver esta dualidade de Curiosamente, pressões, continuando numa perspectiva heteronormativa Sim. e em dados heteronormativos, a Lenore Tiffer, no New View Campaign, fala de um inquérito, um estudo muito interessante, em que em companheiras de homens cis-hetero que tomavam Viagra, havia exatamente a mesma sensação. Porquê? Porque havia o remeter da ereção a uma função mecânica. Exato. E então que de repente já não dizia nada sobre o desejo que o parceiro tinha por ela. E que também não é uma coisa que seja causa e efeito, ou seja, há muitas pessoas que tomam Viagra, tomam medicamento e aquilo não funciona na mesma. Eu, por exemplo, quando trabalhei na indústria porno como produtor, muitos dos atores tomavam Viagras e aquilo não funcionava na mesma. Ou porque havia a pressão do tempo, ou porque havia a pressão da pessoa, a situação da pessoa com quem estavam a contracenar não ser uma pessoa muito afável, ou não ser uma pessoa muito aberta a isso, e portanto aquilo não funcionava. E depois, à noite, tinham ereções de 4 horas e não conseguiam dormir. Olha, e a curiosidade científica? Eles usavam mais Viagra em comprimidos do que aquela injeçãozinha na uretra? Que é mais comum. A maior parte usava Viagra em comprimidos, sim. Okay. Acho que só um deles é que fazia a injeção. Okay. Mas mesmo assim, eu acho que só trabalhei com ele uma vez. E portanto não me recordo bem. Porque pelo que sei, nos Estados Unidos é muito comum a... Sim. Sim, mas as agulhas não são muito bem-vindas num set, não é? Sim, mas esse tipo de coisas. Assim. E mesmo a tomada de comprimidos também não era muito promovida. Era só no sentido, por exemplo, às vezes tínhamos que fazer muitos filmes seguidos, imagina, durante uma semana, e eles já no fim da semana já precisavam de ajuda. É que, por exemplo, aí então teríamos que pôr uma situação que é: somos completamente contra todos os profissionais que tomam substâncias para aumento de performance. Somos contra? Percebes? Por exemplo, a questão de não ser bem-vindo, ou de não ser bem-vindo, ou de não ser bem visto. Eu acho que era mais o ato ou seja, obviamente que todos nós compreendíamos porque é que eles faziam isso. Não é? Tipo, eles estavam a ser pagos para ter uma questão de aumento de performance Exatamente. Profissional, que Sem várias dúvida. pessoas tomam várias coisas para aumento de performance profissional. Mas, por exemplo, depois também há o peer pressure. Nós trabalhámos, por exemplo, com alguns atores espanhóis, por exemplo, em que eram completas máquinas, eles não tomavam nada, eram pessoas que tinham a mentalidade certa ou a mentalidade adequada para aquele tipo de performance. De profissão. Ou seja, eles cuidavam do corpo de maneira a que o corpo respondesse quando eles precisassem. E, portanto, quando punhamos atores, imagina, espanhóis a trabalhar com atores portugueses, de repente os atores portugueses ficavam sabes o que é que tenho pena? Ter este nível. Que a produtora não tenha visto aí uma ótima oportunidade para fazer filmes com um guião sexual mais atual, mais porreiro
e mais saudável. Mas em que sentido? Ou seja, se eles não tinham uma ereção, por que não fazer com uma soft-on? Exatamente. E tens toda a razão. Por isso é que eu agora quero fazer filmes diferentes. Com a soft, por Obviamente, exemplo, com obviamente. soft, por favor, com Obviamente, soft-on. por exemplo, quando eu depois disso fui tirar começar a tirar um curso de Tantra, por acaso não acabei, mas quando entrei nesse mundo do Tantra, uma das coisas que eles promovem é exatamente a penetração sem ereção. A penetração com pênis mole. Ok. E então essa é uma das questões que exatamente que eles procuram que as pessoas explorem para conseguirem outro tipo de prazer e de relação entre elas. Pessoas, se explorarem penetrações sem ereção, existe uma coisa que se chamam preservativos internos Exato. e que permitem que a penetração sem ereção seja feita de forma segura. Os preservativos internos dão para uso vaginal e anal, bastante para isso. Manter lá o anel ou tirar o anel. Mas servem para ambos. Exato. E, além disso, mais interessante do que isso, e por que raio tem que haver penetração? Sim, não tem que haver. Não tem que haver. Normalmente as pessoas tendem para isso ser o culmínio da coisa. Mas era isso que eu estava a pensar, o que é esta ideia de performance sexual? Sem dúvida. E então eu cheguei aqui a uma definição, a ver se conseguimos aqui um consenso, que é a tentativa de corresponder, a performance sexual, a tentativa de corresponder a uma falsa ideia daquilo que o sexo deve ser, porque é uma ideia partilhada por um guião social. Ou seja... Performance é uma tentativa. Ou seja, o que tu estás a dizer é... a ideia de performance okay. sexual... Sim. Ou seja, se tu estás preocupado com a tua performance, será que estás, nesse momento, realmente a olhar para o que é que te dá prazer, o que é que dá prazer às pessoas ou à pessoa envolvida e o que é que vos apetece aos envolvidos fazer? Ou estás a pensar num guião social ao qual estás a corresponder ou a não corresponder? É assim, eu acho que isso pode ser uma questão feita a um nível mais conceptual até. Mas em termos práticos, Sim. a performance é sempre uma questão que é uma intenção de procurar o prazer máximo. Agora, tu podes ter essa intenção egoisticamente, ou seja, pensar só em ti e, portanto, não interessa o que é que a outra pessoa está ali a fazer. E, portanto, a performance não tem a ver com o satisfazeres o outro, tem a ver com o satisfazeres a ti próprio. Ou tens uma atitude mais altruísta, que é... Ou, idealmente, tens uma atitude em que envolve as duas pessoas e cada um procura o prazer, dar o prazer ao outro. E, portanto, é uma reciprocidade. Ok, mas aí, então, o que tu estás a equivaler ato sexual a performance. No fundo, ou vontade e ato sexual a performance. Agora, sim, o que acontece em termos práticos, e por isso é que eu faço esta pergunta, é que em termos práticos, quer no meu gabinete, e tu de certeza que também encontras isto, o que tens há um guião a que as pessoas querem obedecer ou querem chegar, que não é, e que é este guião da tal performance sexual, que não é um guião autónomo, só o facto de ser guião. Não é, mas o que é que tu chamas de guião? Só para... o que eu chamo de guião são estes scripts. Ui, dei aqui um abanão e eu irrito muito a falar de guiões. São estes scripts sexuais que estão prescritos pela sociedade de que a penetração deve acontecer, de quanto tempo é que a penetração deve durar, de que é suposto todos os envolvidos ter um orgasmo, pelo menos chegamos a esse ponto, é suposto todos os envolvidos chegarem ao orgasmo, o que agora está a dar uma dor de cabeça tremenda, porque tens um parceiro ou uma parceira que está à espera que tu tenhas um orgasmo, porque é a única forma de validar aquilo que vocês estão ali a fazer, não é o prazer, é o orgasmo. Também vamos ter que falar disto longamente noutra oportunidade.
Portanto, há estas ideias não são ideias individuais, nem que as pessoas foram descobrindo através de uma educação sexual autodeterminada, de uma vivência sexual e de uma experiência sexual. Eu acho que a performance sexual não passa por aí. Sim, só que isso é daquelas questões muito complicadas mesmo, porque tu das duas... Repara, nós não vivemos isolados no mundo, não é? Nós podíamos, obviamente, todos pensar pela nossa cabeça e pensar, ok, eu não quero seguir guiões, eu quero fazer as coisas à minha maneira, só que eu não sei fazer as coisas. Ou eu nunca soube fazer, nunca vi nada. Então, eu, quando vou à procura de algum conhecimento, vou-me basear naquilo que já existe. Ou alguém me conta, ou vou ver filmes, ou vou ler histórias, ou vou ler livros. E, portanto, eu construo o meu guião, se quiseres, construo o meu guião com os guiões dos outros. Com os scripts sociais. Exatamente. Sim. E então, se tu vives numa sociedade em que esse guião está constantemente a ser posto, mostrado, seja em filmes, seja em, sei lá, em histórias de gossip ou uma coisa qualquer em que há uma determinada leitura, como por exemplo agora que tens acesso a muito mais informação do que uma vez alguém teve no mundo, na história da humanidade. O que é uma vantagem, porque finalmente, há finalmente tem espaço para aquilo que nunca foi dito, tem espaço para aquilo que nunca era visto. Sim. E as pessoas começam a ter acesso, sim, a mais nichos, a mais práticas, a mais formas de estar. Sim. Mas quer dizer, no fundo também é por isso que nós estamos aqui, é para sermos esses hubzinhos de informação. Exatamente. Para que as pessoas possam fazer outros guiões. O que eu pretendo aqui, o que eu pretendo com estes podcasts é exatamente nós sermos um bocadinho um filtro de informação, porque obviamente quando as pessoas estão a ser sobrecarregadas de informação e não têm tempo para distinguir. 2, não têm capacidade sequer, porque há tanto tempo preocupadas com outras coisas, têm outras coisas, outras prioridades, portanto não vão estar a dedicar o seu tempo e a sua vida a perceber o que é o sexo. Não é uma questão de capacidade. Não, capacidade de tempo. Sim. E portanto não têm essa vontade de estar a despender tempo para filtrar a informação e perceber o que é que é uma mais-valia, o que é uma menos-valia para ela, ou experimentarem tudo no quarto ou com alguém para perceberem se aquilo faz sentido para elas, se não faz. Ou seja, é muita coisa que está a cair sobre as pessoas. E obviamente que é muito bom nós dizermos que o ideal era não haver guiões, o ideal era as pessoas descobrirem a sua própria sexualidade, só que isso tem que ser feito também com aquilo que estavas a dizer, que é entendimento entre as pessoas, ou seja, isto não é um caminho que se faz sozinho, quer dizer, pode fazer ser sozinho, mas se fizeres o caminho sempre sozinho, não vais saber o que é que esse caminho vai significar num sentido mais lato, ou seja, vais estar sempre condicionada por ti próprio, não é? E se tiveres reciprocidade de outros seres humanos, comunicar. De outros meios, consegues então, se calhar, descobrir outros caminhos, descobrir outros tipos de prazer, outras formas de ter prazer, e é isso que eu acho que para mim é importante, que é não nos focarmos só num tipo de guião, mas obviamente que haverá sempre guiões. Pode haver muitos guiões. Sim, é isso, haver uma multiplicidade tremenda de guiões, e que seja, se calhar, em vez de ser um guião, ser uma narrativa interna partilhada e comunicada, ser uma conversa, em vez de um guião. Sem dúvida. Ser uma conversa. Sim, mas uma coisa mais orgânica. E encontrarmos estas conversas. Sim. Com o corpo, com o corpo, com a nossa voz, com a linguagem gestual, às vezes. Sim. E então, com base nisso, nós recebemos um e-mail de uma ouvinte que fala exatamente sobre esta questão da performance. Ela é uma mulher cis, acho eu, pelo menos pelo que ela descreve. E então o que ela diz é o seguinte: desde que acabei com o meu ex-namorado, que foi o meu primeiro namorado e também um homem com uma libido incrível e que me deixou mal habituada, uns bons 70% das minhas experiências atuais são fail. Especialmente quando estou com rapazes da minha faixa etária, 23, 29 anos. Ejaculação precoce, ereções que não funcionam
E a nova e mais incrível, que me tem acontecido regularmente, quase como se fosse uma doença contagiosa, perda de direção. Quando menciono ou coloco o preservativo. Sinto que é uma doença contagiosa e silenciosa, ninguém está a falar disto e, sinceramente, não me parece que tenha sido sempre assim, back in the day. Como ativa slut, eu não vou fechar-me numa relação monogâmica para voltar a deixar de usar proteção. Isso está fora de questão. No Reddit, encontrei uma explicação mais ou menos interessante que fala da pornografia como culpada de algumas das questões e promove uma ideia chamada non-FAP. NoFap. É o NoFap Movement. Que eu própria recomendo. NoFap quer dizer não masturbação. Mas eu acredito mais em fatores como inexperiência, utilização de antidepressivos, abuso de álcool e drogas e, em último lugar, uma certa insegurança em estar com alguém como eu, que possa intimidar quem trago para o meu quarto, onde tenho as paredes com quadros de temática sexual, livros eróticos e outras provas da minha vida sexual ativa. Como posso dar a volta a estas questões? Eu sou extremamente compreensiva, mas começo a ficar farta de me sentir altamente atraída por certos gajos que têm tudo para ser um perfect match e depois na cama não têm a mesma libido que eu. Queres começar? Eu acabei de ler. Tenho de refletir sobre isto. Diz-me. Então, cara amiga Galdéria, como Galdéria também te falo, é curioso porque há aí algumas das questões em que acho que muitas de nós se revêem. E, efetivamente, penso que existe muitas vezes aqui uma questão de masculinidade e de alguns destes rapazes ficarem intimidados perante uma pessoa autodeterminada e com uma comunicação sexual assertiva. Que palavras tão bem colocadas. Ainda não disse com cierres. Foi. Mas está tudo bem. Não vou sair aqui sem dizer outra vez. Mas diz. Acho que há aqui algumas questões. A primeira é que, às vezes, sim, as pessoas podem ficar intimidadas, outras vezes, your kink is not my kink, e tudo bem. Pronto. Portanto, em relação à questão do preservativo, eu acho que é muito curioso, porque eu não me parece que isso seja uma coisa geracional. O problema é que, nesta geração, já deveria estar resolvido. E pessoas ganhem juízo o que é que tem o látex, assim, de tão... pouco, tipo, sim, há uma percentagem mínima de pessoas com alergia ao látex, por isso existem preservativos de poliuretano. Sim, mas não é essa a questão que ela aborda. Deixa-se de coisas que é quando chega, uma das coisas que ela fala é quando chega a altura de pôr o preservativo. Sim, mas não é por causa do látex. Sim, eu sei. Estava a cobrir todas as possibilidades. Não há desculpas. Quando não há desculpas. Quando chega a altura de pôr o preservativo, que de repente baixa a ereção. Aí eu acho que temos que nos resolver enquanto comunidade que pratica, fala de educação sexual e de sexualidade de uma forma positiva. O látex faz parte. Existem, no entanto, dentro destes novos discursos de sexualidade, algumas coisas que alienam e voltam a qualificar, porque às vezes dá uma sensação que estamos a dar 2 voltas para trás, voltam a pôr o preservativo como algo não natural ou que corta. Para pessoas, tipo, ganhem juízo, já estamos em 2019, já era a altura de vos ter passado isto. Se para vocês o preservativo continua a ser aquele momento de pôr, etc, ainda não conseguiram, treinem em casa, mesmo assim a coisa não vai lá. Tem uns preservativos fantásticos que se chamam Wingman, que têm um aplicador. Vocês abrem o preservativo, pegam no aplicador, aquilo baixa, tiram o aplicador para o lixo, pronto. E até fica assim a parecer aquele toque de mágica interessante. Tem swag, está estilo. É isso. Portanto, tem os preservativos internos também. Há aqui algumas coisas que eu gostaria de falar, especialmente em relação ao NoFap Movement. Mas já agora, em relação aos preservativos, e o que eu tenho a dizer é exatamente isso que tu disseste, porque eu, sendo também utilizador destes... E uma Galdéria. E uma Galdéria também. E a questão, exatamente, e essa questão da Galderice, há muitos homens que não estão a assumir esta vertente das mulheres, ou seja, estão a achar que lá porque elas são
Galdérias, que aquilo está a valer tudo. E há muitos que depois ficam apreensivos quando alguém diz, está bem, mas para termos este tipo de vida, obviamente que temos de usar proteção. Isto faz parte, não é uma questão sequer que tem que se pôr, que alguém tenha de trazer à baila. É tipo, já deves ir preparado para isso. E por isso, se queres ter esse tipo de vida e se queres estar com pessoas que estão sexualmente desinibidas e evoluídas, obviamente que temos de ter logo isso à partida já pré-estabelecido. Atenção, pessoas galdérias para nós não são mais, pessoas com galdérias não são mais evoluídas do que pessoas monogâmicas. Só aqui uma. Claro, sim. Mas há aqui algumas coisas que é importante dizer. É que a questão da proteção é uma questão que deveria cobrir questões monogâmicas, não monogâmicas, porque mesmo na monogamia o que tu estás a fazer é um ato de fé. Exato. Portanto, e podes optar por fazer esse ato de fé, mas não compreende que não é o facto de ter só um parceiro ou uma parceira que te vai proteger, ou que esse ato de fé te vai proteger. É um ato de fé, de acreditar, não é sexo mais seguro. Depois, neste momento, temos imensas opções. Preservativos internos, preservativos externos. Dentro dos preservativos externos, os wingman. Se achas que os preservativos nunca te servem, são mais maiores, são mais pequenos, tens os mais size, tudo isto é de fácil acesso. Agora, é uma coisa muito, muito importante que eu dei 3 saltos quando li este e-mail e vi lá NoFap escrito. O movimento NoFap e o movimento Brain on Porn são movimentos que não têm qualquer validade científica e que já foram desmontados. Algumas das coisas que podemos dizer é que por detrás destes movimentos, e às vezes pela frente e de lado, estão grupos religiosos e estão pessoas dos Men Rights Activists, que neste momento são um dos maiores ataques à diversidade e à aceitação e a uma vivência sexual positiva. Portanto, preocupa muito que uma pessoa que ao mesmo tempo se autodenomina como slut diga que o NoFap faz sentido. Houve aqui uma equipa de investigadores, Rory Reid, Josh Grubb, Samuel Perry e John West, que, atenção, são investigadores conhecidos pela sua neutralidade e que até estiveram durante bastantes anos a estudar consequências negativas da pornografia. Portanto, não estamos propriamente a falar em bastiões da liberdade e pro-porn, que fizeram uma meta-análise de pesquisa, das pesquisas sobre pornografia. E, tcharam, isto é super interessante. Houve algo em mim, regozijei a ler. Usaste uma palavra nova agora, foi? Sim. Também usas? Boa. Vocabulário é vasto. Então. Performance oral. Espetáculo. Então, chegaram à conclusão que o uso de pornografia não prediz problemas com a pornografia. Mas há um fator que prediz, que é a religiosidade. Então, o uso descontrolado de pornografia está extremamente relacionado com aquilo que se chama a incongruências morais. É lá. Food for thought. Acho que devemos pensar nisso. Em relação também à questão do vício da pornografia, é importante dizer que já há estudos neurológicos. Convido-vos a ler um artigo muito, muito simples do David Lee no Psychology Today, que já há estudos que, ponto 1, desmontam estes estudos do possível impacto da pornografia em termos de ejaculação precoce, que falam, por exemplo, no caso de não haver grupos de controle, numa série de falhas do estudo e, por exemplo, que quando se faz a comparação automática que o cérebro em pornografia é como o cérebro em cocaína, há uma falha tremenda. Porquê? Porque o cérebro em cocaína vai precisando de mais cocaína para responder. O cérebro em pornografia, pelo contrário, não precisa de mais. Ou seja, não há alteração na resposta dos neurotransmissores. Okay. Portanto, acharmos que há vício Sim. É bastante perigoso. Sim, eu também tenho as mesmas referências e acho que é muito arriscado quando se coloca a questão nesse
ponto de antipornografia ou antimasturbação, porque estas coisas têm uma utilidade na vida das pessoas. Há uma utilidade que... Autoconhecimento, exatamente, há libertação de tensões... Conhecimento de outras realidades. Às vezes as pessoas sentem-se sozinhas, não têm outras opções na sua vida, não têm ninguém com quem partilhar. As pessoas não querem partilhar ou não querem, com ninguém. Exatamente. Portanto, isso é muito útil. Claro que pronto, há sempre questões psicológicas que podem estar inerentes a estas atividades, mas isso já são outras Sim, mas aí pode haver um sintoma da pessoa compulsivamente estar a ver. E podem ser compulsivas com tudo, podem ser exatamente com uma data de coisas. Só uma sugestão para a nossa amiga Galdéria para encerrar. Certo. Se, por acaso, primeiro, acho que convidar os teus parceiros para outras atividades sexuais me parece extremamente útil. Se para ti o ato penetrativo é extremamente importante e se é extremamente importante com um falo duro, existem strap-ons ótimos para pessoas com pénis que podem pôr. Portanto, acho que não tens problema nenhum em partilhar isso. Sim. E depois, se houver até uma ereção, ficas com um de sobra ou não. De sobra. Ou não. Ou não. E se efetivamente há aqui uma questão de a masturbação do teu parceiro, porventura, ou de um desses teus parceiros, te dizer respeito, então convido-te a algo mais divertido, que é consensualmente entrarem os dois numa de brincadeira, e existem cockades e coisinhas fofinhas para fazer aí uma gaiolinhas para o pénis. Exato. E aí podem fazer uma brincadeira até de dominação, de controle sexual, e fazerem essa experiência. E aí poderás também tirar... Atenção, se as pessoas envolvidas estiverem nessa, poderão fazer uma experiência de se realmente há um impacto ou não da masturbação da pessoa. Vamos experimentar outros guiões. É isso. E já que estamos na onda da performance, hoje temos um performer connosco, Miguel Bonneville. Olá, Miguel. Já podes falar. Tive-me a conter aqui. Tive a conter, tive vontade de participar e dizer coisas. Então, mas podes dizer agora? Lembras-te de alguma coisa? Lembras-te de alguma... Não, agora já passou, não vou estar a voltar atrás, mas então, se Miguel, calhar ao falarmos vamos lá parar outra vez. Ok. Então, podes-te apresentar? Queres que eu te apresente? Apresenta-me tu, acho que é mais... Então, Miguel... mais digno do que eu poderei dizer. Não sei se vou conseguir dizer tudo, mas pronto. Então, Miguel Bonneville é um ator, performer, que aborda muito a questão da identidade, não é? Da identidade pessoal, da identidade de género. Trabalha muito o corpo, a imagem, a sexualidade, o erotismo, e que tiveste uma como é que se diz? Foste considerada a melhor performance do ano passado? Com o espetáculo do Mise en Scène. Com o espetáculo... Sim, no Expresso. Como é que se chamava o espetáculo? Cherry. E portanto, tens alguma relevância? Tens muita relevância. Se for só por causa disso, não, mas acho grave. Por causa também da tua postura em termos de abordar estes temas e promoveres estes debates. E como é que tudo isto começou? O que é que te puxou para estas andanças? Então, acho que se calhar posso falar do início mesmo, de quando é que eu pensei ou quando é que eu decidi que o que eu queria fazer era ser ator, que não está desligado de todo de questões identitárias e etc. Que foi aos 9 anos, no recreio da escola, quando alguém que não estava perto de mim me imitou. E eu percebi nesse momento, tive um choque, percebi, ok, não há nada que eu possa fazer que não vá ser policiado, e eu não posso ser aquilo que eu sou
sem os outros, não é? Sem o avaliar dos outros. E eu acho que numa tentativa de escapar disso, de escapar a um papel, não é? Que eu supostamente devia cumprir, porque aquela pessoa imitou-me porque eu não estava a cumprir o meu papel de rapaz de 9 anos. Acho que foi isso que me, na minha inocência, e se calhar não tão inocente quanto isso, a escolher uma profissão que me permitisse sair desse espaço fechado do que é que significa ser um rapaz ou um homem, ou daquilo que tu tens de gostar, a forma como tu tens de viver. E pronto, foi a partir daí que eu decidi que esse ia ser o meu escape para sobreviver, ia ser através da arte e através do teatro na altura. Era mais, na verdade, até o cinema. E depois tinha uma ideia um bocadinho começaste logo nessa saloia do que era ser ator e do que era o cinema. E quando percebi, depois entrei para uma escola profissional aos 15 anos. E aí percebi que o trabalho de ator não era nada daquilo que eu tinha imaginado e que eu também tinha de cumprir as regras que os encenadores tinham para mim e as visões que eles tinham daquilo que era... Pronto, e depois davam-te aquelas personagens e tu tinhas de colar aquelas ideias. Portanto, voltei a deparar-me com tiranias identitárias e não só. E, portanto, mal saí da escola, ou seja, durante o processo, não é, os 3 anos da escola, fui percebendo que acho que aquilo que eu tinha mesmo de fazer era encontrar o meu próprio caminho e fazer as minhas próprias peças. Inclusivamente, e agora se calhar ainda a palavra performance, e porque é que foi tão importante para mim? Porque percebi que a performance não tinha tantas regras, ou não havia coisas instituídas. Não tinha um guião. Não tinham um guião, ou seja, podes ir para todas as disciplinas e mais algumas. É uma ação que acontece num determinado tempo, num determinado espaço, e portanto isso era a liberdade da qual eu estava à procura. Não me encerrar mais em textos, em personagens, em movimentos marcados, em disciplinas, não é? Porque depois há aquela coisa, pronto, a forma como foi transmitida a arte do teatro é também, não é? Tens de ter a peça escrita, depois tens as personagens, depois tens de perceber o que é a personagem. Há uma série de regras, não podes falar de costas para o público, os movimentos que tu fazes são bons para a dança, mas não são bons para o teatro, ou seja, todos estes códigos atrofiavam-me. Sentiste que voltaste mais a ti quando tomaste essa decisão de fazer mais performance? Não sei muito bem, eu acho que a minha vontade de dizer coisas que para mim eram importantes, ou seja, era quase precisar de gritar contra esta educação constantemente regrada, que eu acho que nem pensava muito, ou seja, eu agora olhando para trás percebo que tudo o que eu faço hoje já lá estava. Mas era uma coisa... Foi uma coisa altamente impulsiva e nem sei muito bem como... Acho que a necessidade era tão grande que eu cheguei assim com uma folhinha A4 aos Maus Hábitos, em 2003, dizer, olha, quero fazer isto aqui, pode ser? E felizmente o Daniel, que é uma pessoa super aberta e simpática, disse-me, está bem, vens cá, marcamos uma data. Pronto, eu marquei logo 2 performances com 1 mês de intervalo entre uma e a outra. E atirei-me assim completamente sozinho para o que foram os meus primeiros trabalhos, mas acho que sem sequer muita noção do que é o meio profissional, ou o que era fazeres uma peça sozinho, o que era expor-te, tipo, a necessidade de falar e de contar uma história que era minha e de quebrar com uma série de regras e de tabus foi mais importante do que pensar muito sobre o assunto, percebes? Ou seja, acho que o pensamento e aquilo que vinha, essa necessidade vinha da minha história. Mas e essa história, o que é que tinha que tu sentiste essa necessidade de estar cá para fora? Ou tinha a ver com todas estas regras e com tudo aquilo que Mas eu tiveste uma educação muito
De onde é que foi? Veio da educação? Veio da tua maneira de ver o mundo? O meu pai e a minha mãe até são pessoas dentro do panorama burguês do Porto, sempre me deixaram fazer aquilo que eu quis, ou seja, queres ser ator, ok, siga, vai, faz a tua vida. Mas isso não impede que tudo à volta não te... Mas lembras-te de alguma coisa que tivesse assim marcado e que tivesse disputado isso? Há milhões de coisas, não é? Há bullings múltiplos, não é? Eu sei lá, desde a coisa mais básica de eu não jogar futebol e não ter interesse nenhum por futebol, até me perguntarem na rua se eu era menino ou menina, enfim, isto era basicamente todos os dias havia histórias para contar. E havia quem as ouvia? Não, porque eu também não falava sobre elas, porque não sentia que havia espaço para isso, não é? Miguel. Quer dizer, eu não sei se é Miguel. É. Porque Pode o ser. risco... Como é que eu pronuncio o teu nome? Eu achei belíssima esse rasurar da primeira nomeação. Como já temos forma de dizer? Não. Okay. Eu deixo um bocadinho ao critério de quem quiser falar comigo. Mas preferes Bonneville só? Pode ser Bonneville, pode ser Miguel, pode ser Bambi, pode ser... Bambi. Bambi é adorável. Mas o Bambi tatuado... Tenho dois cervos, sim, e agora um jaguar, um leopardo. Mas não me incomoda que me chamem ela, ele, Miguel, Bonneville, é o que o momento pedir e o que a pessoa quiser, na verdade. Desde que eu não sinta que seja insultuoso, pode ser. Claro. Eu sei que tu não gostas muito de citações, ou que não tens essa, mas eu encontrei uma eu vou-te citar, porque eu achei uma coisa muito bonita. Sim, eu só não gosto de citações no sentido de utilizá-las em excesso e para validar certo tipo de sentimentos, discursos, de repente, tipo, sim, eu agora tenho aqui uma citação ótima que vai fazer com que eu pareça muito inteligente e que leia muito. Eu, na verdade, tenho uma inveja terrível dessa gente que consegue citar assim. E que decora. Porque acho incrível. Mas há aqui uma que eu achei isto muito, muito bonito, que foi escolher ser ator para tentar escapar à inevitabilidade de ser eu. Como é que neste encontro com o outro ou com os outros, e neste encontro estamos a falar de sexo, como é que também aí, achas que aí também é um espaço de fuga e de inevitabilidade? Repete a pergunta. Ou seja, agora fiquei aqui tipo... Neste encontro ao escolher ser ator para escapar já a inevitabilidade de seres tu, é no teu espaço profissional, escapar já à inevitabilidade de seres tu. No teu espaço pessoal e num espaço que é um terreno também criativo, que é o encontro sexual, também é um espaço onde se escapa à inevitabilidade de seres tu. Eu acho que pode ser. E eu não desligo uma coisa da outra. Para mim, a vida profissional não a consigo distanciar da vida pessoal. Para mim, fazem parte da mesma coisa. E se calhar por isso é que também contei esta história, porque sim, porque sinto mesmo que estão... O palco também tem muito a ver contigo sempre, não é? E estão juntas, não é? Sim. As questões que eu trato são questões que são importantes para mim e que estão completamente embebidas na minha vida. A parte sexual está completamente ligada para mim à parte da identidade e à parte de perda ou tentativa de perda de um eu. Acho que é isso. acho que há e depois obviamente que há muitos confrontos também, não é? Com isso, com as outras pessoas, porque de repente por causa dos tais guiões, tu sentes que estás constantemente agora acho que menos, acho que também nós próprios conseguimos desfazer-nos e também relacionado com o e-mail que vocês receberam,
que às vezes parece que estamos sempre a cair no mesmo padrão. E de repente há uma mudança de ângulo, uma mudança de perspectiva, de perceber, ok, o que é que está a acontecer aqui, porque é que isto está sempre a acontecer desta maneira e o que é que eu posso fazer para que se calhar aconteça de outra. E eu sinto mesmo que a partir do momento em que há essa mínima viragem, que as coisas mudam completamente e se calhar o padrão passa a ser outro. E sinto que o meu padrão agora é outro, felizmente, porque acho que havia sempre muito um encontro com guiões pré-determinados, que depois te põem também a ti numa espécie de, não é? Tu és a personagem do guião daquela pessoa, não tens autonomia, não podes ser outra coisa, não podem encontrar um guião comum. E durante muito tempo, para mim, a questão do sexo também era um problema, porque de repente eu tinha de encaixar mais uma vez no papel que não era o meu, ou que não fazia sentido para mim. E primeiro que eu encontrasse também esse espaço e percebesse que eu não quero estar no guião de outra pessoa se isso não fizer sentido. Se não for escrito a dois. Sim, e porque de repente mais. A máquina parece que te está constantemente a dizer sexo é sempre ótimo, sexo é sempre genial, vai sempre correr bem. Espontâneo, mas aquele espontâneo... Mas espontâneo com as arestas todas limadas. Com tudo ótimo, com os corpos todos definidos e de repente... É horrível a quantidade de imagens com que tu... estás, os fantasmas, essas imagens fantasmas, não é? Do que é o corpo ideal, do que é a relação ideal, do que é o sexo ideal. E demora bastante tempo até tu conseguires tirar todo este lixo e perceberes o que é que isso significa. Para mim há qualquer coisa de místico no sexo, na sexualidade. Há alguma coisa que ultrapassa esta questão do físico, da penetração, há mesmo, eu tenho a sensação que pode ser uma espécie de portal para outra coisa, para outro tempo, para outra dimensão. E que estas informações, estes guiões, parece que estão constantemente a impedir-nos de chegar a outro sítio, não é? De olhar para a pessoa com quem tu estás, ou para as pessoas com quem tu estás, de permitir que a comunicação vá para além do pronto, agora é isto aqui, aquilo ali, agora a posição é assim. E de repente pensares que se calhar até és tu que estás a fazer qualquer coisa mal e que o teu corpo não serve, ou que pronto, o preconceito todo virado contra ti, não é? Porque parece que tudo à volta te está a dizer que é sempre excelente e está sempre bem e corre sempre bem e tens sempre orgasmos e és sempre passivo ou ativo, ou juro-te que é uma batalha gigante chegar a um sítio em que pensas, ok, isso tudo não é preciso existir na tua vida, podes pôr isso a um canto e experimentar viver as coisas de outra forma. E o que é que tens descoberto nesta tua caminhada, nestas tuas performances, nestas tuas descobertas pessoais? O que é que isso tem trazido? Eu acho que, e agora estava a pensar sobre isso, sobre a questão da performance e de eu não querer guiões e não querer ser teatro, nem dança, nem artes plásticas. Eu acho que é exatamente a mesma coisa em relação ao sexo. É tipo, quanto menos guiões houver e me derem, e disciplinas, e o que é que eu tenho de fazer, e se eu puder misturá-las todas ou usá-las à minha vontade, perfeito. Agora sinto é que o meu chip mudou completamente de ter de ser eu a fazer o trabalho todo, por ter medo de, se não controlar a coisa, isto rapidamente me põe num sítio onde eu não quero estar. E acho que isso mudou para um sítio em que eu já estou muito mais à vontade, e isso fez-me encontrar, acho que, outro tipo de pessoas que também não tentam à partida que eu vá para determinado sítio, ou que cumpra os fetiches todos, ou que, sei lá, pronto, que cumpra os guiões. Que faças a checklist deles. Faça as checklists. Mas sentes que a sociedade também tem se transformado de alguma maneira com esta
sei lá, este maior acesso a esta diversidade de pontos de vista e se a sociedade também tem acompanhado isso, se tens notado isso por parte do público, se as tuas questões sim, eu acho que há uma abertura diferente e eu acho que o meu posicionamento também mudou, não é? Mas sei lá, se falarmos, por exemplo, da questão do feminismo, que há 10 anos atrás era uma coisa mais estranha do que é hoje, e é que o homem não pode ser feminista, e depois tu dizes, mas quem é que disse que eu sou um homem? E depois já olham para ti, tipo, mas o que é que isso quer dizer? Pronto, eu acho que isso está um bocadinho mais aberto, acho que há um bocadinho mais de, pelo menos fala-se mais sobre isso, não quer dizer que isso seja, que as coisas estejam esclarecidas e num sítio ideal, se é que há um sítio ideal, mas também há, por outro lado, há um espaço em que eu sinto que é preciso ter mais cuidado, porque muito facilmente aproveitam o teu discurso para fazerem de conta que estão por dentro da coisa. Não é? A União Europeia com as suas leis super à frente somos super pró-LGBTIQ feminista. As passadeiras não aprovadas de quem votou contra todos os direitos, não é? Exato. Pronto, é isso. Acho que é preciso ter um triplo cuidado para não ser absorvido por um sistema que só te quer aproveitar porque fica bem no currículo ou na imagem que querem passar da aceitação da diferença e de, sei lá, à superfície. E isto, obviamente, nas artes não está ileso, não é? Porque depois tens as instituições todas também a quererem pôr a cara limpa e dizer que somos todos muito progressistas portanto, por um lado é bom porque acho que há mais espaço para as pessoas serem ouvidas, embora não haja nunca espaço suficiente. Por outro, acho que é preciso ter muito cuidado com quem é que se fala e como, e quem é que nos está a utilizar para fins que não são honestos ou que não têm que não têm uma verdade ali. São íntegros. Então aí fala-me de tua nova peça. É uma peça? É um espetáculo, sim. Eu já deixei da palavra performance porque como deixei a palavra homem, mulher, já deixei essas coisas todas de parte. Pronto, é um espetáculo. Que se chama A Importância de Ser Jorge Bataille. Eu estou ruidinha. Então fala-nos lá como é que surgiu esta ideia. Então, Jorge Bataille apareceu na minha vida através de uma amiga minha, ao vermos um filme do Godard, do Weekend, em que ela disse, isto parece a história do olho. E eu achei que era o Olho, a companhia, dos anos 90. Porque ela trabalhou com eles e depois percebi que não, que tinha a ver com o livro do Bataille. E então fui ler a história do olho. Pronto. Muito bem. Não aconteceu assim nada drástico na minha vida. Depois, acho que foi uns anos mais tarde, apareceu o filme do Christophe Honoré, que era o Ma Mère, com a Isabelle Huppert, também baseado no livro do Bataille. Queres só dar um cheirinho do que é a história do olho? Só para enquadrar um bocadinho. A história do olho é um romance sobre dois adolescentes que descobrem, que estão a descobrir a sexualidade em conjunto. E há várias histórias que passam por várias cenas sexuais de vários tipos. Pronto. E de uma ideia de transgressão da norma. O Bataille gosta muito da transgressão. O Bataille gosta muito da transgressão. Muito, e fala muito bem de transgressão. E fala muito bem, sim. E acho que foi... Pronto, isto depois fui lendo coisas dele e coisas sobre ele ao longo dos tempos, mas acho que assim a vontade de fazer um espetáculo a partir da vida e da obra dele surgiu durante
a pesquisa que fiz para a importância de ser Paul B. apreciado. Pronto, eu acho que houve um link qualquer que eu fiz em que pensei, preciso de voltar ao Bataille, e a partir daí comecei a devorar e a vampirizar a vida e a obra dele. E acho que em vários sentidos, ou seja, acho que já falei um bocadinho sobre essa questão, e já falámos sobre essa questão dos guiões e das coisas que estão todas muito explicadas e construídas à partida para nós seguirmos, para nós os seguirmos, não é? A esses guiões. E o Bataille, para mim, toca em muitos aspectos que me permitem entrar noutro lugar que não tem a ver com a sistematização, a filosofia académica, o excesso de racionalidade, ou seja, há uma procura de uma filosofia através da vivência, da experiência, da vida, que não é organizada, não é sistematizada, é muito poética, é obscura, e nesse sentido muito anti-iluminista. Eu estou cada vez mais anti-iluminista. Acho que o excesso de razão nos trouxe muitos problemas. Acho que o excesso de explicação não é? Há bocado estava a falar disso, da obra de arte ser explicada, dela própria ser explicativa, de não nos dar espaço para pensar, de não nos dar espaço para imaginar. Interpretar. Para fazê-la nossa também, não é? Para saber o que é que nós próprios reagimos em relação. Sim, acho que há pouco espaço poético na vida, cada vez menos espaço para nós podermos estar em silêncio, a contemplar, estarmos no escuro, estarmos de olhos fechados, tudo é iluminado, os anúncios são iluminados, os restaurantes têm luz de cozinha, têm as televisões, as imagens, a internet, o telefone. E de repente sinto que este excesso de informação não nos ajuda a nada a ter um contacto mais profundo, se calhar, connosco ou com outro tipo sensível? De sensibilidade. Sim. É isso. E acho que isso depois também passa para o corpo, não é? Ou seja, não está desligado do corpo e se calhar estas disfunções eréteis, ou como é que ela chama no e-mail, também se calhar vem de estar à altura de qualquer coisa que se calhar nem faz sentido para ti, não é? Pois, nós por acaso, eu falei disso há algum tempo agora com alguém, que esse contacto constante com seres que não estão presentes, ou seja, através dos meios de comunicação, das telecomunicações e não sei o quê, acaba por também, como agora cada vez mais as relações se fazem através desses meios, também se há uma dissociação de como é que as pessoas também se manifestam socialmente e manifestam com as outras. Ou possibilita outras formas de comunicação. Parece que só estamos sempre a ver... Não estou a dizer que é tudo mal. Não, é que estas ferramentas também estão a possibilitar outras formas de comunicação. Também estão a possibilitar outras luzes, outras existências, outras partilhas. Mas o que estávamos aqui a dizer é que é falar sobre o aprofundar essas relações. É mais nesse sentido. Não é, obviamente, que não estou a dizer que isso é mau. Estou a dizer, mas podes aprofundar relações online e não sei o quê. A questão é o lixo todo com que tu levas para além disso, não é? Sim. Mas isso é com tudo. Mas isso não é, e nem me parece que seja uma questão, às vezes parece que estamos sempre a contemporaneizar, a trazer para hoje, que tem tudo a ver por hoje, e tornamos-nos nos velhos do Restelo, que é um bocado perigoso, porque nunca tivemos tantas ferramentas como temos agora para explorar. E sempre somos, enquanto raça humana, uma raça profundamente obtusa e pouco criativa na utilização de todas as ferramentas que tivemos.
Portanto, pois, voltamos outra vez ao mesmo. Não tem a ver com uma questão de contemporaneidade, tem a ver, se calhar, com uma questão... Não me parece que isto tivesse sempre... Sim, que de repente passámos de ser de repente, porque temos de repente muita informação, passamos a ser menos criativos, mais fechados. Não, acho que sempre fomos um bocado burros. Sim, mas não é essa a questão que eu estou a pôr. A questão não é essa. A questão é, nós nunca tivemos acesso a tanta coisa, a tanta informação tão rapidamente e a tantas pessoas tão rapidamente como temos hoje. Não há nenhuma altura na história da humanidade em que isso foi possível. Houve outras evoluções que aconteceram e foram recriadas e deu-se o tempo para as pessoas se habituarem a elas e esse é o ponto em que nós ainda não estamos habituados a lidar com isto e por isso é que estes e-mails surgem, porque obviamente que isto tem muita coisa boa, obviamente é claro essa mas achas que nos anos 70 ou que em 1820 os tipos não perdiam a tesão por chegar... É que não me parece que seja uma coisa... Por outras razões. Não sei se por outras razões. Não, obviamente por outras razões que não existia esta tecnologia na altura, mas... Sim, mas no caso, percebes? Não sei se... Claro, eu percebo. Não sei se não seria com o profilático de pele de ovelha, de intestino de ovelha. Sim, sem dúvida. Mas eu queria só dizer que pronto, não quero estar a ter esse tipo de discurso de hoje em dia isto é assim. Sim. É só tipo, a realidade neste momento como eu a vejo tem, e não estou a dizer que se calhar antes de haver estas coisas todas as pessoas meditavam imenso e tinham imensa consciência. É só tipo, eu vivo agora neste momento e todas estas coisas parece que só entopem o espaço que tu podes ter para outra coisa, não é? De te permitires ir para uma cave e não teres de pensar em nada. Só a diferença entre tu existires e toda a humanidade ter sempre existido e convivido com as pessoas que estão à sua volta, e a diferença em que tu tens agora, em que tu nasceste numa época em que não havia computadores e de repente estás numa época em que toda a gente tem contacto com toda a gente de todo o mundo, se for possível, se for preciso, tu nunca tiveste de lidar com esta quantidade de vizinhos, percebes? E de pessoas que estão constantemente a dar a sua opinião e a sua visão da realidade, mesmo vivendo em realidades completamente diferentes da tua. Percebes? Claro. É neste sentido que eu estou a dizer que as coisas acumulam à nossa volta. E é este lixo que estamos a falar um bocadinho e que também pressiona também a nossa maneira de lidar com a realidade quando temos de lidar com ela fisicamente. Questão, com o lixo também vem muitas coisas muito boas, não é? De repente isto há montes de pessoas que não têm a oportunidade de mostrar as suas coisas ou de ter uma voz ou de falar, que através destes meios conseguem ter. Isso é ótimo. Mas com isso, claro que vem toda a tralha. Vem mais de tudo. Temos que assumir os dois lados. Sim. Pronto. Só que tens mais uma? Não. Então só dizer quando é que ia ser o espetáculo dele, mas só quero encerrar. Só quero fazer uma pergunta a encerrar. Força. Neste espetáculo e neste mergulho na obra do Bataille, lidaste com... Eu tenho uma obra de Bataille, isto é profundamente egoísta, eu tenho uma obra de Bataille que sou fixada, que é o erotismo do Bataille. O erotismo do Bataille, para mim, foi uma obra que, se eu estou a fazer o que estou a fazer, foi muito do encontro com este autor e com este livro em específico. O que é que conseguiste transportar daquilo que ele nomeia como os tabus essenciais? O que é que transportaste disto para a tua comunicação a meia luz? Para a tua comunicação para esta comunicação e para este encontro místico? É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que eles estão todos lá. Sim. Embora talvez não explicitamente, mas acho que o processo todo até chegarmos a este resultado final do espetáculo passou por uma partilha de intimidade a 5. Portanto, ou seja, acho que trabalhámos de uma forma em que a intimidade estava sempre lá e essas quebras desses tabus
não estou a dizer necessariamente que são coisas que foram realizadas, não é? Mas que podem ter sido discutidas, faladas, que aconteceram por acaso ou não por acaso. Isso esteve sempre lá desde o início, mas se calhar de formas subreptícias, não explicitamente, não dizer tipo, ok, vamos pegar nos tabus e quebrá-los, mas só vamos perceber que eles existem e como é que nós, dentro deste percurso que estamos a construir, como é que os temos em mente e como é que os conseguimos, se calhar mais do que derrubar, contornar e usá-los a nosso favor. Muito bem. Então resta-nos dizer que este espetáculo vai estar no São Luís, de 14 de maio a 19 de maio. Os horários é às 9, tirando ao domingo, que é às 5h30, se não me engano. E agradecer imenso a presença do Miguel Traço Bonneville. Obrigada. Obrigado a vocês por me terem convidado. Sim, e iremos ver o espetáculo. Iremos ver tudo o que tu fizeres. Fica para a frente. Queres dizer alguma coisa para despedir das pessoas? Então, tenham um bom dia, boa noite, boa tarde. Conforme a hora e a nomeação que vocês desejarem dar ao tempo que estão a passar. Exato. E obrigada, foi um prazer. Foi um prazer e voltará a ser no próximo episódio de A Boca do Corpo. Obrigado. A Boca